Já percebeu como a vida parece conspirar a favor do silêncio? Não o silêncio vazio da desistência, mas aquele que nasce quando a alma, enfim, repousa. Vivemos a maior parte do tempo em uma pressa cega, como se correr fosse a única forma de encontrar o que buscamos. Mas aos poucos, o corpo cansa, o coração se perde e a mente se afoga em labirintos de expectativas. O desejo vira grito, o plano vira urgência, e o sonho, que antes era leve, passa a ser um peso. Sem perceber, nos afastamos daquilo que faz tudo florescer, a quietude interior. A vida tem seu próprio ritmo, e é quando nos calamos por dentro que enfim começamos a escutar o que é verdadeiramente nosso. É curioso pensar que tanto do que buscamos com tanta força já está a caminho de nós. Mas esse movimento não responde à ansiedade, nem se revela sob a luz crua do controle. O que deve florescer em nossa vida precisa de espaço, como a semente precisa de terra úmida e tranquila. Quando sufocamos o terreno com medos e pressa, nada brota. Mas quando acalmamos a alma e permitimos que a confiança se enraize, começamos a notar os sinais, os encontros, os acasos, que nunca foram acaso. É nesse estado de presença serena que o universo revela sua linguagem e os caminhos se abrem com uma leveza que não se explica, apenas se sente. Carl Jung compreendia isso profundamente. Para ele, não era no ruído que encontrávamos as respostas, mas na escuta. Sabia que a psique se organiza em camadas profundas e que o inconsciente não responde a gritos, mas a gestos sutis. Quando nos aquietamos, algo dentro de nós se alinha, e esse alinhamento é o que abre as portas do que parecia impossível. O que é para ser seu, aquilo que vibra na mesma frequência da sua essência, não se perde, mas também não se força. Ele espera. Espera com a paciência de quem sabe o momento exato de chegar. Há uma sabedoria antiga que percorre a alma humana como um rio subterrâneo. O que é verdadeiro não precisa ser agarrado com força. Ainda assim, vivemos como se tudo fosse escorregar por entre os dedos se não estivermos em constante alerta. A ansiedade é o disfarce do medo da perda. E quando deixamos que ela governe nossas ações, nos desconectamos da natureza, daquilo que é nosso por essência. A mente inquieta projeta 1000 futuros e se contorce entre eles, criando fantasmas de um amanhã que ainda não existe. É nesse labirinto de urgências que começamos a negociar nossa paz em troca de controle. Mas o paradoxo é claro: quanto mais nos inquietamos, mais distantes ficamos do centro, onde tudo já nos espera. Não é ausência de ação, mas presença de entrega. E essa entrega não é passiva, é ativa no seu silêncio, firme na sua calma, poderosa na sua confiança. Quando a alma se acalma, o mundo interno se reorganiza. Não porque as circunstâncias externas tenham mudado, mas porque a forma como as percebemos se transforma. As portas que pareciam trancadas revelam passagens invisíveis aos olhos da pressa. As respostas que buscávamos fora começam a surgir de dentro, com uma clareza que antes era impossível alcançar. É nesse estado de serenidade que aquilo que é para ser nosso encontra o caminho até nós. Porque não estamos mais correndo atrás, estamos nos tornando aquilo que desejamos receber. Jung sabia que a transformação não acontece pela força, mas pela integração do que antes estava em conflito. A aceitação de nossas sombras, o reconhecimento de nossas feridas, a escuta dos nossos próprios silêncios. Tudo isso cria um campo fértil para que o real se manifeste. E o real não chega aos gritos. Ele se revela como um sussurro que só ouve quem desacelera. A vida tem um impulso próprio. Quando tentamos controlar seu ritmo, entramos em descompasso com aquilo que ela quer nos oferecer. O que é para ser seu? A relação, o projeto, o propósito, o reencontro, o recomeço, já existe em alguma frequência do universo.
mas não se conecta ao caos. Só nos encontra quando nos alinhamos com ele. Não é magia, nem sorte. É presença. É quando paramos de lutar contra o tempo e aprendemos a habitar o agora com inteireza. O presente deixa de ser um meio para se tornar um fim em si mesmo. E nesse instante, o que antes parecia distante começa a se aproximar. Não porque corremos mais rápido, mas porque paramos de correr. Quando a alma encontra repouso, o mundo deixa de ser ameaça e volta a ser mistério. E é nesse mistério que mora tudo o que é para ser seu. Há uma dança silenciosa entre o que sentimos e o que atraímos. Quando carregamos em nós a agitação da dúvida, mesmo sem palavras, emitimos uma frequência de escassez. É como se o universo ouvisse não o que dizemos, mas o que vibramos. E quando vibramos medo, urgência ou desespero, o caminho se turva, porque essa vibração cria atrito com aquilo que deveria simplesmente fluir. Carl Jung compreendia a alma como um território onde cada emoção é um símbolo, cada sensação é uma pista e cada bloqueio um convite à escuta. O que é para ser seu não se perde, mas também não se revela quando você está desconectado de si mesmo. É preciso criar espaço dentro do próprio ser para que o autêntico encontre morada. E esse espaço não se constrói com esforço. Ele se abre com pausa, com atenção, com presença, como uma respiração profunda depois de muito tempo submerso. Quando nos acalmamos, algo mágico acontece. As defesas caem, os pensamentos desaceleram e uma clareza começa a emergir por trás das cortinas do ruído. Aquilo que antes parecia impossível de entender passa a fazer sentido. As decisões que pareciam pesadas se tornam leves e até os problemas que nos cercavam perdem a força, porque deixamos de alimentá-los com resistência. É nesse ponto que muitas coisas que buscávamos começam, enfim, a se manifestar. Não porque deixamos de querer, mas porque deixamos de querer com medo. Existe uma diferença profunda entre desejar com leveza e desejar com apego. O primeiro é um convite, o segundo, uma prisão. E tudo que é para ser seu só entra por portas abertas, nunca pelas janelas da insistência. Jung via a psique como uma espiral, onde voltamos ao mesmo ponto em níveis diferentes. E a cada volta, se estivermos mais tranquilos, enxergamos mais fundo. Essa calma não é ausência de emoção, mas presença madura diante dela. É permitir que a tristeza venha, sem nos afogarmos nela. É acolher a alegria, sem nos agarrarmos ao instante. É perceber o movimento da vida sem precisar friá-lo nem acelerá-lo. Quando isso acontece, nossa frequência muda e o universo, que não responde à força, mas à vibração, começa a sintonizar conosco de outro jeito. Coincidências se multiplicam, portas se abrem sem que batamos, pessoas chegam sem serem chamadas, e oportunidades surgem como frutos de uma árvore que plantamos sem perceber. Nada disso é passivo, é fruto de um trabalho silencioso e profundo. Porque se acalmar é uma escolha, uma prática, uma forma de amor próprio. E nessa escolha, tudo o que é para ser seu nos reconhece. Porque agora você está no mesmo lugar onde aquilo que deseja já habita, o presente. Há um ponto em que o querer se transforma em confiança. E é ali, nesse intervalo quase imperceptível entre o desejo e a entrega, que o real começa a se manifestar. Até esse ponto, muita coisa precisa morrer dentro de nós. A pressa de provar, o medo de perder, a culpa por desejar, a ilusão de que somos nós sozinhos que fazemos tudo acontecer. Quando nos acalmamos de verdade, o ego perde um pouco do controle que exercia. E nesse espaço que se abre, uma força mais profunda começa a guiar nossos passos. Jung falava sobre o inconsciente como um mapa oculto, onde as imagens arquetípicas revelam o que a mente lógica ainda não compreende. É esse inconsciente que silenciosamente atrai aquilo que ressoa com o nosso eu verdadeiro.
mas ele só pode agir quando paramos de empurrar com as mãos o que deve ser acolhido com o coração. Tudo o que é para ser seu não é conquistado à força, é permitido pela abertura interior. Quando nos desarmamos, a vida se aproxima. Não porque ela muda repentinamente, mas porque deixamos de interpretá-la a partir da ótica da carência. A carência nos cega. Ela nos faz olhar para tudo com a pergunta: será que isso vai me completar? E nesse olhar, nada é suficiente. Mas quando a calma se instala, não é mais sobre preencher vazios, e sim sobre reconhecer o que já está presente. A mente começa a enxergar além da falta, e o coração começa a confiar que não está sozinho. Essa confiança não nasce de promessas externas, mas de um sentimento íntimo de que há algo maior em curso. E nesse estado, o que é para ser seu começa a chegar não como um prêmio por esforço, mas como uma consequência natural de estar no seu lugar, no seu tempo, no seu eixo. O querer se suaviza, e o que antes era luta, agora se transforma em encontro. Esse encontro é, muitas vezes, silencioso. Ele acontece quando você decide não mais correr atrás daquilo que fugia, mas cultivar o que permanece. Quando você escolhe escutar mais do que falar, sentir mais do que planejar, respirar mais do que tentar entender, o que é para ser seu tem uma inteligência própria. Ele sabe o caminho e só precisa de você inteiro para reconhecê-lo. Não fragmentado em mil planos, nem ansioso pelo amanhã, mas inteiro no agora. Carl Jung compreendia que a individuação, esse processo de tornar-se quem se é, exige escuta, paciência e reverência pelo tempo interno. E esse tempo não obedece ao relógio do mundo. O que é para ser seu não se atrasa. Ele apenas espera que você se encontre. Nada pode chegar verdadeiramente até você se você não estiver de fato presente para receber. Às vezes, é preciso atravessar o deserto da espera para compreender o valor do que chega sem pressa. E esse deserto não é punição, mas preparação. A vida, com sua sabedoria silenciosa, nos ensina a olhar para dentro quando tudo ao redor parece estagnado. É ali, no intervalo entre o que foi e o que ainda não é, que nossa essência é moldada. Jung acreditava que os momentos de crise não eram desvios, mas convites à integração. Quando algo demora, não é sempre porque está longe. Às vezes, é porque ainda não temos espaço para recebê-lo. E o tempo que gastamos resistindo ao silêncio poderia ser o tempo de florescer em silêncio. Mas insistimos em respostas imediatas, em sinais claros, em confirmações externas. E assim, alimentamos um ruído que nos impede de escutar a única voz que realmente sabe o caminho, a da alma. A calma não é a ausência de movimento, é a confiança de que, mesmo quando tudo parece parado, algo está se transformando por dentro. Nesse movimento invisível, o que é para ser seu se aproxima devagar. Ele não tem pressa, porque sabe que a pressa rouba a profundidade, e a profundidade é o terreno onde as conexões verdadeiras criam raízes. Um amor que chega cedo demais pode não encontrar maturidade. Um sonho que se realiza antes da hora pode virar prisão. Uma conquista apressada pode se transformar em peso. A alma conhece o ritmo daquilo que é verdadeiro. E quando você se alinha a esse ritmo, começa a perceber que cada pausa tem um propósito. A vida não nos nega o que é nosso, apenas espera que estejamos prontos. E a prontidão não vem da força, mas da presença. Quando você se acalma, começa a ver os sinais que antes ignorava. Pequenos encontros, intuições sutis, caminhos que se revelam por trás de antigas frustrações. Nada disso é acaso. São respostas que só aparecem quando a alma para de gritar e começa a escutar. Escutar é um ato de coragem, porque muitas vezes o que ouvimos no silêncio é aquilo que evitamos sentir. A dor da espera, o medo de não ser suficiente, a lembrança de tudo que já perdemos. Mas é nesse enfrentamento sereno que nos tornamos inteiros. E é na inteireza que o que é nosso nos reconhece. A fragmentação nos afasta, a presença nos atrai. Jung via o inconsciente como um aliado, não um inimigo.
E por isso sabia que o que se oculta em nós só pode emergir quando nos tornamos receptivos. Aquilo que você deseja não está fora do seu alcance, está apenas esperando que você esteja inteiro o bastante para sustentar o que representa. E essa inteireza só nasce quando você se permite ser, sem precisar provar, desejar sem precisar implorar, caminhar sem precisar correr. Quando a alma repousa, a vida se revela. Existe uma delicadeza sutil em tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro não se impõe, não exige reconhecimento, nem precisa de alarde. Ele apenas é. E justamente por isso, muitas vezes passa despercebido quando estamos ocupados demais, tentando fazer a vida caber em nossos planos. Mas o que é para ser seu não precisa gritar para ser notado. Ele se manifesta como uma brisa que entra pela janela num fim de tarde, como uma intuição que toca o peito sem razão aparente, como uma sensação de pertencimento, onde antes só havia vazio. Carl Jung entendia que o inconsciente fala conosco por meio de imagens, símbolos e sensações. E essas manifestações não brotam em meio à agitação. Elas se revelam quando o campo está quieto, quando a mente se rende e o coração deixa de lutar contra o tempo. Quando você se acalma, começa a haver beleza no que antes era invisível. E nesse novo olhar, tudo que é seu começa a surgir não como novidade, mas como algo que sempre esteve ali, à espera do seu despertar. Despertar é um processo lento, orgânico e, às vezes, doloroso. É perceber que muitas das coisas que desejávamos não vinham de nossa essência, mas da carência que habita as camadas mais superficiais do ser. Quando nos acalmamos, também nos confrontamos com o que realmente importa. E nesse confronto, algo dentro de nós se rearranja. As prioridades mudam, os desejos se refinam, as buscas ganham novos sentidos. O que antes parecia essencial, agora se revela dispensável. E o que era sutil, pequeno, talvez até desprezado, começa a brilhar com a luz da verdade. O que é para ser seu não se impacienta com o tempo que você leva para reconhecê-lo. Ele permanece, porque o real não se desfaz com o vento da dúvida. O que é verdadeiro se ancora em profundezas que só o silêncio revela. E o silêncio, por sua vez, só se revela àqueles que têm coragem de parar. Não por falta de opções, mas por excesso de presença. Parar é muitas vezes o gesto mais revolucionário que podemos fazer num mundo que nos exige movimento constante. É nesse parar que percebemos que nada do que é verdadeiramente nosso precisa ser disputado. Não precisamos correr atrás do que nos reconhece. Não precisamos nos moldar para caber em espaços feitos para outros. Não precisamos forçar encontros, insistir em respostas ou implorar por atenção. O que é para ser seu nos encontra exatamente onde estamos, quando estamos inteiros, calmos e disponíveis. E essa disponibilidade não é física, é espiritual. É quando você deixa de tentar convencer a vida de que merece o que deseja e passa a se tornar o espaço onde isso pode florescer. Kuhn sabia que a alma não responde ao barulho do ego, mas à linguagem da presença. E tudo o que é para ser seu, inevitavelmente será. Não porque você exigiu, mas porque se permitiu receber. Há uma diferença profunda entre buscar e estar disponível. Buscar implica uma ausência, uma carência projetada no futuro, um movimento que parte da falta. Estar disponível, por outro lado, é um gesto silencioso de prontidão interior, onde não se parte da ausência, mas da presença. Quando nos acalmamos, deixamos de buscar com olhos ansiosos e passamos a enxergar com os olhos da alma. E é nessa mudança de perspectiva que o que é para ser nosso começa a nos alcançar. Jung compreendia que o inconsciente só libera o que estamos prontos para integrar. E essa prontidão não se mede por esforço, mas por presença. O que é para ser seu só se revela quando você já não precisa provar nada, nem para o mundo, nem para si mesmo.
porque aquilo que chega como verdade não vem para preencher, mas para transbordar. Ele não completa o que está vazio, ele extravasa o que já está inteiro. Na calma, deixamos de medir a vida com as réguas da comparação. Paramos de nos inquietar com os caminhos dos outros e passamos a honrar o ritmo do nosso próprio passo. Aquilo que é para ser seu não se perde para ninguém, porque foi moldado na linguagem exata da sua essência. Mas, para perceber isso, é preciso silenciar o ruído da escassez que nos foi ensinado desde cedo. O mundo nos treinou para acreditar que a felicidade é uma corrida, que o amor é uma disputa, que o sucesso é um palco. Mas a alma sabe que nada disso é verdade. O que é real acontece no invisível, e é nesse invisível que as grandes manifestações começam. No modo como nos sentimos em silêncio, no modo como reagimos quando ninguém vê, no modo como aceitamos o tempo que as coisas precisam. A pressa pode até trazer resultados, mas só a calma traz revelações. E o que é para ser seu não é apenas um resultado, é uma revelação. Essa revelação é sutil, mas transformadora. Acontece quando olhamos para a vida com gratidão pelo que já é, em vez de angústia pelo que ainda não chegou. Quando nos libertamos da ânsia de fazer acontecer, criamos um campo fértil para que o universo possa agir. E ele age não com ruído, mas com sincronicidade. Pequenos sinais começam a se alinhar, como se tudo estivesse aguardando que você estivesse disponível, não para lutar, mas para acolher. E acolher exige maturidade, exige fé, exige presença. Jung acreditava que, ao nos voltarmos para dentro com honestidade, despertamos forças que antes pareciam inalcançáveis, porque a alma conhece caminhos que a mente jamais suspeitou. E é por isso que, ao se acalmar, você se alinha com a parte mais sábia de si mesmo. E nessa sabedoria silenciosa, tudo o que é para ser seu reconhece o momento de chegar. Existe uma paz que só chega depois de muita guerra interna. E essa paz não vem como uma ausência de dores, mas como a presença de uma aceitação profunda. Quando você finalmente se acalma, não é porque tudo se resolveu, mas porque deixou de resistir ao fluxo da vida. E é nessa rendição lúcida que o destino começa a se desenhar com contornos mais suaves. O que é para ser seu não precisa lutar contra você para se realizar. Ele só precisa que você saia do caminho. Carl Jung enxergava o inconsciente como um arquiteto secreto da existência. Ele sabia que grande parte dos nossos conflitos nasce da tentativa de controlar o que só pode ser vivido. E viver exige coragem. Coragem para esperar sem desespero, para desejar sem apego, para confiar sem provas. A alma, quando se aquieta, deixa de pedir sinais e passa a se tornar o próprio sinal. E é aí que a vida responde. Responder, nesse contexto, não é um ato imediato, é um gesto do tempo. O tempo da alma não segue o compasso do relógio, ele dança conforme a música da maturação. Há coisas que só florescem depois do inverno. Há vínculos que só nascem quando o medo cede espaço à confiança. Há sonhos que só ganham forma depois que deixamos de precisar deles para sermos felizes. E essa transição só acontece na quietude. É quando você olha para tudo o que não veio, tudo que partiu, tudo que ainda não chegou, e mesmo assim sente gratidão, porque percebe que no vazio aparente algo estava sendo preparado. O que é para ser seu não se apressa, porque sabe que há um tempo exato para cada revelação. E você só reconhece esse tempo quando para de medir a vida com critérios externos e passa a senti-la com os olhos da alma. Aqueles que sabem esperar com o coração presente não vivem menos, vivem mais fundo. No fundo, toda manifestação verdadeira exige uma morte simbólica, a do controle, a da urgência, a da expectativa rígida. É preciso morrer para a ilusão da conquista a qualquer custo, para renascer na experiência da confiança. Confiança em si, no tempo, na vida. Carl Jung nos lembrava de que a individuação
Esse caminho de nos tornarmos inteiros é, acima de tudo, um retorno à verdade que sempre esteve dentro. E essa verdade não grita, ela espera. Espera que a gente pare de tentar ser alguém e se permita ser aquilo que já somos. O que é para ser seu se revela nesse instante, no exato momento em que você não precisa mais forçar, correr ou provar. Porque agora, ao se acalmar, você finalmente ocupa o lugar onde tudo aquilo que é seu já sabe onde te encontrar. No final das contas, tudo o que é para ser seu não exige ruído, nem urgência, nem luta. Exige presença. E presença é o dom de estar inteiro no momento em que se está, com tudo o que se é. Não é passividade nem resignação. É confiança profunda no que a vida tece em silêncio. É o sim dado ao mistério, à espera, ao invisível. Quando você se acalma, não é o mundo que muda, mas o modo como você se coloca dentro dele. E essa mudança é tudo, porque é nesse novo lugar, mais sereno, mais verdadeiro, mais seu, que o que você buscava começa, enfim, a chegar. Não como um prêmio por esforço, mas como um eco natural da sua essência. Carl Jung não via o destino como uma linha reta, mas como um espelho da alma. E quando a alma se organiza, o mundo responde. A vida te devolve o que é seu no momento em que você se torna capaz de recebê-lo sem precisar possuí-lo. Essa é a chave que muitos procuram em meio a fórmulas, pressas, atalhos e promessas. Mas não há técnica para isso, porque o verdadeiro encontro não se fabrica, ele acontece. E só acontece quando há espaço. Espaço para sentir sem se defender, espaço para confiar sem controlar, espaço para ser sem se esconder. O que é para ser seu já caminha em sua direção, mas ele não pisa em territórios ocupados pela dúvida, pela pressa, pelo medo. Ele aguarda. E esse aguardar não é ausência, é presença potente. Porque o que é para ser seu sabe te reconhecer, e sabe também o momento em que você finalmente será capaz de reconhecê-lo. Até lá, o silêncio não é castigo, é cuidado. A espera não é perda, é preparação. O aparente vazio é o gesto mais generoso da vida, abrindo espaço para aquilo que tem raiz. E quando esse encontro finalmente acontece, quando aquilo que é seu chega e te encontra pronto, presente, inteiro, não há dúvida, nem esforço, nem barulho. A paz que surge não vem de fora, é o reflexo do que foi construído dentro. A alma, enfim, repousa. E nesse repouso, tudo se encaixa, tudo ganha sentido, tudo floresce. Porque agora você não está mais tentando fazer a vida acontecer. Você está deixando que ela seja. E nesse ser, tudo o que é para ser seu simplesmente vem, porque no fundo nunca esteve longe. Estava apenas esperando que você estivesse em casa. E se eu te dissesse que tudo o que você mais deseja, paz, clareza, respostas, direção, só começa a se manifestar quando você se acalma? Pode parecer estranho no mundo que nos ensina desde cedo que precisamos correr, produzir, estar sempre um passo à frente. A cultura da pressa virou regra, como se desacelerar fosse sinal de fraqueza ou atraso. Mas talvez a verdadeira força esteja justamente no contrário. Carl Jung, um homem que dedicou a vida a entender os mistérios da alma humana, acreditava que há uma sabedoria silenciosa que só aparece quando paramos, quando damos espaço para ouvir o que já está dentro de nós. Porque a alma não grita, ela sussurra. E para escutar, é preciso quietude. Quantas vezes você já se pegou perdido em pensamentos, tentando resolver tudo com a mente acelerada, buscando respostas imediatas? E quanto mais você insiste, mais a vida parece se fechar. As ideias não vêm, as portas não se abrem, a ansiedade cresce. É como tentar ver o fundo de um lago agitado. Impossível enxergar com clareza enquanto a água está em movimento. Mas quando você para, algo muda. A poeira baixa, a água se acalma, e o que antes era confuso começa a fazer sentido.
Não porque as respostas surgiram do nada, mas porque finalmente você ficou quieto o suficiente para escutar o que sempre esteve ali. Calma não é ausência de movimento, é presença plena. É quando você sai do piloto automático e volta a ocupar o seu próprio corpo, o seu tempo, o seu agora. Esse estado de calma não é passividade nem conformismo, muito pelo contrário. É um lugar de poder real, porque é só nele que você consegue agir com verdade. Quando você está em paz, não age por impulso, não decide por medo, não busca por carência. Você escolhe com consciência, e isso muda tudo. A vida começa a cooperar com você quando percebe que você não está mais brigando com ela. Quando você solta o controle, não como quem desiste, mas como quem confia. Essa confiança silenciosa que nasce da calma é o que Jung apontava como chave para a manifestação verdadeira. Porque, no fundo, tudo o que você deseja já está a caminho. Só está esperando que você desacelere o suficiente para perceber. The Ment Human foi moldada para buscar controle. Tentamos prever o amanhã, antecipar o que pode dar errado, planejar cada detalhe como se a vida obedecesse a um roteiro que nós escrevemos. Mas a verdade é que o controle é uma ilusão. A todo instante, coisas fora do nosso alcance acontecem. Pessoas mudam de ideia, caminhos se desviam, o inesperado nos visita sem bater na porta. E quanto mais tentamos dominar tudo ao nosso redor, mais nos afastamos da experiência real da vida. Isso nos gera um estado constante de tensão, de vigilância, de frustração, porque nada, absolutamente nada, sai exatamente como imaginamos. E essa distância entre o que idealizamos e o que acontece nos esgota, nos tira do presente, nos mantém reféns de um futuro que nunca chega como esperamos. É nesse ponto que a calma se torna o antídoto. Ela não nega a realidade, mas nos convida a mudar de postura diante dela. Quando você se acalma, começa a entender que nem tudo precisa ser respondido agora. Nem toda dúvida precisa de solução imediata. Nem todo vazio precisa ser preenchido às pressas. A vida tem seu ritmo e existe um tempo próprio para cada coisa florescer. A semente não vira árvore da noite para o dia. O rio não chega ao mar por pressa, mas por constância. E quando você entra nesse compasso mais lento, mais respeitoso com o que sente e com o que vive, algo começa a mudar internamente. Você começa a perceber que há beleza no intervalo, sabedoria no silêncio, e que há respostas que só chegam quando você para de gritar por elas. Carl Jung compreendia isso como um processo de integração. Em suas palavras e estudos, ele nos mostra que somos compostos por partes conscientes e inconscientes, e que só conseguimos acessar o verdadeiro poder da nossa mente quando essas partes trabalham juntas. Mas essa integração não acontece no caos, ela acontece na escuta, no espaço interno, onde não estamos ocupados demais tentando parecer fortes, resolvidos, inabaláveis. A calma nos reconecta com esse espaço mais profundo, onde a intuição pode finalmente ser ouvida, onde as emoções podem ser acolhidas sem julgamento, onde o que parecia confuso ganha forma. E nesse estado de presença, onde não há pressa nem medo, é que o desejo se transforma em direção, e a direção, então, vira movimento real, não forçado, não ansioso, mas alinhado com quem você realmente é. Muita gente confunde calma com passividade. Acredita que se acalmar é parar de querer, de agir, de sonhar. Mas calma não é ausência de ação, é qualidade de presença. Quando você se acalma, não é que seus desejos desaparecem, eles se refinam, deixam de ser ruído e se transformam em intenção. Enquanto a mente agitada corre atrás de tudo ao mesmo tempo, como se cada oportunidade fosse a última, a mente calma escolhe com clareza.
Ela sabe que não precisa abraçar o mundo para se sentir completa. E é justamente aí que a mágica começa a acontecer, porque a vida não responde à urgência da escassez, mas à leveza da confiança. Quando você deixa de correr desesperadamente atrás do que quer, começa a caminhar na direção do que precisa, e isso muda tudo. Existe uma diferença enorme entre correr atrás e caminhar ao encontro. No primeiro, há desespero, ansiedade, comparação. No segundo, presença, entrega, conexão. Quando você corre atrás de algo, está dizendo, mesmo sem perceber, que aquilo está distante, que ainda não é seu, que você precisa lutar para merecer. Já quando você caminha ao encontro, o que você deseja já está no horizonte. Você não força, você flui. E nesse fluxo, a vida responde com sincronicidade. As coisas começam a se encaixar, as pessoas certas aparecem, as oportunidades chegam sem alarde. Não porque você deixou de fazer sua parte, mas porque passou a agir a partir de um lugar mais sereno, mais autêntico, mais verdadeiro. E esse tipo de energia tem uma força muito maior do que a pressa pode alcançar. Jung acreditava que o inconsciente é um aliado poderoso, mas que ele só se manifesta quando damos espaço. E espaço não se cria no caos, ele se cria na pausa, no silêncio, na respiração profunda que nos tira do estado de alerta e nos coloca em conexão com o agora. É nesse agora que a intuição brota, o discernimento nasce, e as escolhas deixam de ser reações para se tornarem decisões. Porque quando estamos calmos, conseguimos escutar mais do que o mundo está gritando. Conseguimos ouvir o que a alma está sussurrando. E esse sussurro, embora suave, é preciso. Ele nos mostra caminhos que a razão sozinha jamais encontraria. E ao seguir por esses caminhos, não estamos desistindo do que desejamos. Estamos apenas deixando que isso venha até nós pela porta certa, no tempo certo, com a leveza certa. Talvez o maior desafio seja justamente confiar no invisível. Confiar que existe algo acontecendo mesmo quando não conseguimos ver nada. A mente racional quer provas, sinais claros, garantias. Mas a alma, essa parte mais profunda de nós, opera em outro ritmo. Ela reconhece os movimentos silenciosos da vida. Entende que muitas transformações acontecem por dentro, antes de se refletirem por fora. Quando você se acalma, começa a perceber essas sutilezas. Pequenas mudanças de percepção, pequenos estalos de consciência. Uma nova forma de ver o mesmo cenário. Uma nova leitura de uma antiga dor. E tudo isso, embora pareça sutil, tem um impacto imenso, porque é nesse campo interno, silencioso e quase imperceptível, que as verdadeiras manifestações começam a se desenhar. Enquanto vivemos mergulhados na ansiedade, não conseguimos acessar esse espaço interno. Ficamos presos em pensamentos repetitivos, em ciclos de comparação, em exigências constantes. E nesse estado, mesmo quando algo bom chega, não conseguimos reconhecer. Ou então rejeitamos, duvidamos, sabotamos. A mente em desequilíbrio tem medo da paz, porque está viciada na tensão. Por isso, se acalmar não é apenas um exercício de paciência, é um ato de coragem. Coragem para sair do barulho, para desacelerar quando o mundo inteiro parece correndo, para confiar que o silêncio não é ausência, mas preparação. É nesse silêncio que algo dentro de você se alinha. E quando esse alinhamento acontece, você passa a perceber que o que você deseja não está tão longe assim. Ele só estava esperando que você saísse do caminho. Carl Jung falava da importância de se reconciliar com a própria sombra. Aquela parte de nós que evitamos, que escondemos, que julgamos como errada. E essa reconciliação, esse processo de se aceitar por inteiro, só acontece na calma, quando paramos de nos distrair com tudo lá fora e começamos a ouvir o que se passa aqui dentro. Não existe manifestação verdadeira quando estamos divididos internamente, em guerra com nossas emoções, com nosso passado, com nossas imperfeições. Mas a calma nos permite olhar tudo isso com mais gentileza,
nos permite integrar, acolher, curar. E a partir desse lugar mais inteiro, mais honesto, o que desejamos começa a chegar não como algo que vem de fora, mas como algo que finalmente tem espaço para florescer de dentro. Existe uma beleza profunda em permitir-se não saber, em aceitar que nem tudo precisa ser compreendido agora. Esse é um dos efeitos mais transformadores da calma. Ela nos ajuda a conviver com o mistério sem medo. Porque quando estamos ansiosos, queremos controlar não só os resultados, mas também os significados. Precisamos entender tudo, explicar tudo, justificar tudo, e isso nos deixa exaustos. Mas quando nos acalmamos, algo em nós relaxa, inclusive a necessidade de respostas imediatas. Percebemos que há processos que só farão sentido mais adiante, que há dores que estão nos ensinando algo, mesmo quando não conseguimos enxergar o quê, e que há desejos que ainda não se realizaram, não porque estamos errando, mas porque estamos sendo preparados para recebê-los da forma mais plena possível. Esse tipo de confiança só nasce no silêncio, quando você se entrega à experiência sem forçá-la, quando deixa de perguntar por que ainda não aconteceu e começa a se perguntar: será que estou pronto para quando acontecer? A calma desloca o foco da ansiedade para o preparo, do controle para a presença. E isso muda completamente a maneira como você se move no mundo. Você deixa de ser alguém que implora por migalhas do destino e passa a ser alguém que caminha com dignidade, com paciência, com verdade. É esse estado de ser que atrai, que manifesta, que magnetiza. Não o desejo desesperado de quem precisa a qualquer custo, mas a tranquilidade firme de quem sabe que o que é seu já está a caminho e que não há nada mais a ser feito agora além de permanecer com o coração aberto. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E isso se aplica diretamente aos nossos desejos mais profundos. Quando resistimos ao tempo das coisas, quando brigamos com a realidade, quando nos recusamos a aceitar o presente como ele é, acabamos prolongando exatamente o que queremos evitar. É como empurrar um rio na direção contrária. Já a calma nos ensina a confiar no movimento natural da vida, a deixar que as águas sigam seu curso, a perceber que não estamos parados, estamos sendo conduzidos. E quanto mais relaxamos nessa corrente, mais percebemos que aquilo que tanto buscamos não está em algum lugar distante, está aqui, no agora, no gesto simples, no pensamento silencioso, no instante em que paramos de resistir e simplesmente respiramos, aceitamos, nos entregamos. Com o tempo, começamos a perceber que aquilo que chega até nós na calma tem um sabor diferente. É mais leve, mais natural, mais verdadeiro. Não traz aquele peso de quem lutou demais para conquistar, nem o medo de perder a qualquer momento. Traz uma sensação de pertencimento, como se aquilo sempre tivesse sido nosso, apenas estivesse esperando o momento certo para se revelar. E talvez seja exatamente isso. As coisas que são realmente nossas não exigem esforço desesperado, nem pressa, nem cobrança. Elas se alinham. E esse alinhamento não nasce da correria, nasce do silêncio, do tempo que você passou consigo mesmo, se ouvindo, se ajustando, se curando, do tempo em que você trocou a pressa pela presença, o medo pela fé, a dúvida pela confiança. Quando você olha para trás, percebe que os momentos mais importantes da sua vida não foram aqueles em que você controlou tudo com perfeição. Foram aqueles em que algo inesperado aconteceu e você teve que confiar. Foram as pausas, as esperas, os encontros que pareciam acaso, as decisões tomadas no silêncio do coração. Nada disso seria possível sem calma, porque a calma é o portal por onde entram as sincronicidades. É o espaço que permite ao invisível se manifestar. A pressa fecha portas, a calma abre caminhos. E esses caminhos não são sempre lineares, nem sempre lógicos,
mas são sempre coerentes com aquilo que sua alma pede. Mesmo quando a mente não entende, o coração sente que está no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas. E isso, por si só, já é um milagre. Jung sabia que os grandes movimentos da psique acontecem de forma simbólica, profunda, fora do alcance imediato da razão. Por isso, ele valorizava tanto os sonhos, os arquétipos, os silêncios internos. Ele compreendia que a alma fala outra linguagem, uma linguagem que não é gritada, mas sussurrada. E para escutá-la, é preciso estar calmo, receptivo, disposto a não saber tudo de imediato. Essa escuta sensível é o que nos reconecta com o nosso próprio eixo. E quando estamos alinhados com esse eixo interno, não precisamos correr atrás da vida. Ela começa a vir até nós não por mágica, mas por sintonia, por frequência, por coerência entre o que sentimos, o que pensamos e o que fazemos. A calma nos devolve essa harmonia, e com ela, tudo aquilo que um dia desejamos começa a encontrar o caminho de volta até nós. No fim das contas, tudo o que você mais deseja não está do lado de fora, esperando ser conquistado. Está dentro de você, esperando ser reconhecido. O que você busca já te habita, mas só se revela quando você cria espaço para isso. E esse espaço não é feito de pressa, de esforço cego, de barulho. É feito de presença, de escuta, de silêncio, de calma. Quando você se acalma, deixa de ser uma força que empurra a vida e se torna uma presença que a acolhe. Você se torna terra fértil, pronta para receber. E tudo que é verdadeiro, tudo que é seu por direito, tudo aquilo que sua alma já sonhou em silêncio, começa a brotar. Não de forma imediata ou espetacular, mas de forma contínua, como a água que corre por entre as pedras, encontrando sempre um caminho. A verdadeira manifestação acontece quando você deixa de lutar contra o fluxo da vida e começa a fluir com ele. E isso exige coragem. Coragem para desacelerar num mundo que idolatra a pressa. Coragem para confiar sem garantias. Coragem para se ouvir, mesmo quando tudo lá fora grita que você deveria ser outra coisa. Mas essa é a coragem que transforma, porque ela não vem da força bruta, mas da conexão com algo maior. A calma não te torna menos capaz, menos ativo, menos eficiente. Ela te torna mais centrado, mais inteiro, mais sábio. E é esse estado de inteireza que muda tudo. Porque quando você está inteiro, o que chega até você não vem para te completar, vem para transbordar. E tudo aquilo que antes parecia distante, difícil ou impossível, começa a chegar com uma naturalidade que só a alma em paz consegue compreender. Carl Jung não nos convida a parar de desejar. Ele nos convida a desejar com consciência, a permitir que o desejo brote da nossa essência e não da nossa carência. E isso só acontece quando nos acalmamos o suficiente para ouvir o que realmente importa. Quando respiramos fundo e escolhemos confiar, quando aceitamos que o universo tem seu próprio tempo e que a nossa parte é simplesmente estar presentes, inteiros, disponíveis. Porque quando você está presente, a vida te reconhece. Ela entende que você está pronto e então, como quem entrega um presente, começa a manifestar tudo aquilo que já era seu, tudo aquilo que você já carregava em silêncio, tudo aquilo que agora, finalmente, tem espaço para florescer.